tentar, se eu não me perdi aqui, gostava de saber onde está. Bom, mas entretanto, como eu dizia, o Gerardo vai novamente apresentar-nos aqui mais uma história à volta de mapas históricos, SIG e digitalização multidimensional da antropização da água no Alto Douro Vinheteiro. O Gerardo já falou anteriormente, é mais um trabalho do Gerardo com a Dina, da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, neste caso de Portugal, e portanto, Gerardo, mais uma vez, agora não precisas bater no recorde, mas... Não, agora vou ser super rápido. Pronto. Este trabalho tem a ver com outra coisa, só que quisemos abordar este tema porque é um tema que hoje em dia é muito importante porque tem a ver com a água. Com a água e com a importância que damos à água. Não só a importância do dia a dia, não é? Porque a água é essencial para a vida, seja nossa, seja de tudo, não é? Está ligada com o aquecimento global, com as alterações climáticas, com as pescas, com os rios, está ligada com isso tudo. Mas é tão importante que ou seja, a importância dela é inversamente proporcional ao investimento que se faz no estudo da relação do homem com essa água. Se formos perguntar, ou se formos pesquisar, onde é que está uma cartografia relevante com a localização do concelho ou da província, ou de onde é que está a localização dos poços, das noras, dos açudes, dos moinhos de água, dos moinhos de maré, das cisternas, dos aquedutos, de todo este conjunto de construções que o homem fez para gerir, para captar, gerir, armazenar, distribuir, rentabilizar a água, não temos. Há estudos esporádicos, há coisas sobre o aqueduto romano de Segóvia, há coisas sobre o aqueduto romano de Évora, há coisas sobre um poço romano numa casa que se escavou não sei onde, mas não existe um estudo, não existe a intenção real de fazer um estudo sobre este tipo de património hídrico ou hidráulico. Prefiro o termo hídrico. O termo hidráulico envolve uma tecnologia mais... Podes passar, pá? E isto é só uma pequena abordagem, porque isto é um tema super complexo, não só pela surpreendente quantidade de informação que há disponível para estudar isto, mas que temos que começar sempre do presente para trás. Podes mudar? Sobre a água. Era o anterior. O outro. Pronto, isto é o tema. Sim, pode mudar? Pronto, só para ter uma noção. Esta é a percentagem total de quilómetros cúbicos de água, seja salgada, seja doce, seja no solo, seja na atmosfera, aproximada que existe no planeta. São 1454 bilhões de quilómetros cúbicos de água. É muita água. É demasiada água. Podes mudar? Claro que isto depois divide-se entre o reservatório oceânico, os rios, os lagos, a água no subsolo, a umidade, também a água. Pronto. E o caso de estudo disto é um pequeno quadrado. É um pequeno quadrado no norte de Portugal, na região de Sabrosa e Alijó. Porque é que escolhemos esta área? Porque é uma área relativamente com uma delimitação antiga. Uma delimitação administrativa antiga. Podes mudar, Paulo? Este aqui, deixa eu ver se eu posso. Este aqui é o Rio Douro. Este aqui é o Rio Corvo e o Rio Pinhão e o Rio Tua. São 4 rios que delimitam uma área que foi, por sua vez, delimitada no século VI, VII, depois de Cristo, por um grupo de pessoas
por um grupo de pessoas que vocês já devem ter ouvido falar, que foram os suevos. Foram povos vindos do norte do centro da Europa, que se cristianizaram entre o século VI e o século VII e que nessa época organizaram, já no reino visigodo, o Concílio de Braga, o Concílio de Lugo, onde delimitaram um território que vai, sobretudo, do norte a norte do Rio Douro até ao norte de Espanha, e criaram um documento que já vamos ver, chamado Paroquial Suevorum, que é uma divisão religiosa-administrativa por paróquias e por eclésias de todo este território. E uma dessas paróquias, uma dessas pagis, era a chamada Pagui de Panónias, que é um território que se encontra hoje. As fronteiras administrativas atuais das freguesias correspondem mais ou menos àquele território que foi delimitado no século VI. Pode mudar, Paulo? Pronto, isto aqui é Vila Real, para quem conhece Vila Real. Aqui é São Martinho de Anta, aqui é Sabrosa, aqui é Lijó e aqui é Vilar de Massada. E aqui, mais para norte, está uma coisa chamada Vila Pouca de Aguiar, que tem, já em época romana, teve a exploração de ouro. Portanto, este território todo, como falamos há pouco, está cheio de chumbo, prata, estanho, ouro, wolfrâmio que também faz parte de um outro projeto, mas o wolfrâmio é um material que é explorado sobretudo para uma coisa que hoje em dia é uma mancha negra na história da humanidade, que é as guerras. O wolfrâmio é utilizado para fazer pontas de armas, de mísseis, porque é um material super resistente ao calor e à temperatura, e então há umas minas de wolfrâmio em Sabrosa, e a gente vê que nos conflitos do século XX, na Guerra da Coreia, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, os picos de exploração de wolfrâmio coincidem com estes conflitos. E pronto, é só para dizer que é um território rico em minerais deste tipo. Podes mudar, Paulo? Mas o que nos interessa não é isso, o que nos interessa é a água. Isto é o texto do Paroquial Suevorum, foi escrito no século VII, 562, 563, por aí, século VI, VII. Pronto, e faz essa divisão. Só para mostrar aqui a imagem. Pode mudar, Paulo? Obrigado. E isto é a Pagui de Panónias, é o sítio administrativo onde vamos centrar este pequeno estudo sobre a água. Podes mudar, Paulo? Isto é só para mostrar a orografia. Isto aqui é a Serra do Alvão, a Serra do Marão por aqui. Pronto, aqui tem o Rio Tua, que delimita. Este é o Rio Douro. Podes mudar, Paulo? Obrigado. Isto é a paisagem do Douro. É uma paisagem com uma orografia muito dificultada. 50 km daqui é 1 hora de viagem, 50 km no Alentejo são 15 minutos. Portanto, isto aqui é complicado, pronto, como aqui, como em todo lado, não é? Isto são os tais rios principais. Isto é o Rio Corgo, isto é o Rio isto é o Corgo, isto é o Tanha, isto é o Ceire, isto é o Pinhão, isto aqui é o Tua. Pronto, e é aqui neste território que o que é que vamos fazer? Vamos, com base na cartografia antiga e recente, sobretudo de caráter militar, registar tudo o que é poços, noras, que hoje em dia a maior parte deles já não existem, quer dizer, eles estão lá embaixo, já foram desmantelados, portanto, tapados, e então vamos ver, no fim, como é que fica este mapa do património hídrico, seja poços, noras, minas de água, moinhos. Podes mudar? Isto é as altitudes, não interessa muito. Podes mudar, Paulo? Não. Pode-se mudar? Ok. Pronto, e a cartografia? A cartografia vai, sobretudo, desde a segunda metade do século XIX, onde os engenheiros, os militares e os geólogos, sobretudo os militares, construíam cartas, e nessas cartas
assinalavam tudo. Até topónimos que hoje em dia já não existem estão nestas cartas. E o que é que eles assinalavam? Assinalavam depósitos de água elevados, minas de água, poços, azanhas, tudo o que tinha a ver com água que eles encontravam no campo, eles assinalavam. Para além de vestígios arqueológicos também. Nesta não, mas nas cartas geológicas de princípios do século e até aos anos 60 do século passado, os geólogos assinalavam, porque tinham uma ligação muito grande com a arqueologia, assinalavam tudo o que era dólmenes, antas, pontes romanas, tudo o que era património arqueológico, eles assinalavam. E para a arqueologia é muito importante porque as cartas militares não assinalam isto. Só nas cartas geológicas. A gente utiliza tudo, utiliza as cartas militares, só que o problema é que estas cartas não estão georreferenciadas. As cartas mais antigas, ou seja, nós temos que pegar nessa carta, nessa fotografia, nessa digitalização, levar para um sistema de informação geográfica e georreferenciar a carta para a carta estar no sítio certo, para depois poder assinalar. Podes mudar, Paulo? Estas cartas do século XVIII, século XIX e até anteriores, até do século XVI, temos mapas do século XVI que mais ou menos podemos georreferenciar, não é? Porque foram feitos, lamentavelmente, a topografia, as técnicas de topografia no século XVI não eram as melhores e então era tudo feito um bocado mais ou menos a olho. Mas mesmo sendo feito a olho, podes mudar, Paulo? Mesmo sendo feito a olho, tinha informações de toponímia e tinha informações do percurso dos rios e rios que hoje em dia já não existem, ribeiras. Pode mudar, Paulo? E então, como por exemplo este mapa que georreferenciamos também, utilizamos especificamente software de georreferenciação livre, que é este, que é o... não está aqui. Que é o QGIS, não é? Para além disso, ainda não utilizamos, mas vamos utilizar, esperemos que o projeto seja aprovado, vamos utilizar uma coisa chamada LIDAR, que é imaginem que é um drone que tem uma câmara específica que faz o registro. Imaginem que há um coberto vegetal, há um bosque. Esse aparelho penetra o bosque e consegue medir ao pormenor, com erros de 5 milímetros, consegue medir o chão por baixo do bosque. E então temos o perfil topográfico do chão por baixo do bosque, que na fotografia aérea não é possível, porque a fotografia aérea tira uma fotografia do bosque e mais nada. Portanto, isso seria bom depois para identificar outros sítios que estão nos mapas, mas que já não existem. Estão debaixo de terra e basta uma deriva de 5 centímetros ou uma coisa pouca para o lidar conseguir captar, como é que se diz? O relevo dessa... Podes mudar, Paulo? Pronto, podes mudar? Isto é o mapa dos recursos hídricos, do património hídrico construído. Cada pontinho destes, a cor indica um ano de levantamento. A maior parte disto já não existe, existem debaixo do chão, não é? E isto dá uma ideia, isto depois dá, pode-se mudar, Paulo? Isso são pontinhos de fontes? Fontes, chafarizes, poços, tanques, depósitos de água elevados, daqueles noras, aqueles que em Vila Real ainda há uma coisa dessas, espero que não venha abaixo, que é uma antiga torre, fica mesmo em Vila Real, uma antiga torre que tem uma ventoinha, não é? E que através dessa ventoinha aquilo está ligado a uma bomba que extrai a água do subsolo. E é uma coisa ainda não é da Revolução Industrial, mas ainda é uma coisa de princípios do século. Está lá, espero que alguém tome conta daquilo, porque qualquer dia aquilo... E é isso também registamos, esse tipo de... Registamos pontes também, porque, também não fazendo parte do património hídrico, estão ligadas a um problema também... Diz.
Desculpe, as cores que dizes que têm a ver com a idade corresponde a detalhes num mapa deste ano e outro Exatamente, mapa sim, sim. E depois ainda tem, aqui não, porque isto é só por época, mas ainda temos a possibilidade de selecionar só poços, selecionar só noras, selecionar só pontes. E isto, para além de... Pode-se mudar, Paulo? Vou-me despachar. Isto, pode-se mudar? Pronto, está aqui, esse é um pequeno exemplo do que há. Portanto, são o tipo de peças, não é? De património que há, poços, engenhos com engenho, poço com engenho, que não é o mesmo que Nora. Pronto. Isto depois, pode-se mudar? Isto aqui é outra coisa que está dentro do projeto, daqueles pontinhos, mas é interessante porque isto é a quantidade de investimento em moinhos de maré que existem ao longo dos rios. Portanto, cada ponto destes é uma estrutura ligada à utilização da água para moer o cereal. O cereal ou não só? Muito... pode-se mudar? Pronto, isto é pequenos exemplos de... Pode-se mudar? Esta ideia também não é só localizar os pontos. Também é só não ir a todos, mas ir àqueles mais característicos, digitalizar o património, posso? E naqueles mais emblemáticos poder fazer um estudo mais pormenorizado, porque há coisas destas. Os romanos, por exemplo, tinham poços. Eles usavam poços. Esses poços têm que existir. Então podem estar entulhados, mas eles têm que estar lá. Porque a agricultura, o arado vai até ao máximo 50 centímetros, como é que se diz? E os 50 centímetros não destrói um poço romano. Portanto, esses poços, eles devem lá estar, não é? E muitas vezes reutilizados. Portanto, por isso é importante ir a estes sítios e verificar a ver se de facto são... Pode-se mudar? Pronto, isto agora é só... Pode-se mudar? Isto é só para ver a dimensão. A imagem anterior baseada também num poço romano real? Não é um poço romano. É um poço que está bem estruturado. Não é romano. É um poço que foi, para já, esse foi reconstruído... Pronto, esse é só um exemplo, que este poço nem sequer é na zona, é um poço noutro sítio. Mas é só para dar o exemplo do que se pode fazer. Pronto, isto é só... Pronto, tá? Não tem mais? Tem mais um. Qual é? Posso passar? Sim, pode. Pronto, é só isso. Se tiver alguma questão. Mais uma vez o Gerardo contou-nos aqui uma história acerca dos pontos TAG e do património associado de uma forma sucinta, mais uma vez para nos abrir o apetite para este tema. Eu diria que até aos 20 minutos ainda temos 2 minutos de perguntas. Portanto, se houver alguém que queira fazer ainda... Uma curiosidade, não sei se entendi bem, mas trabalharam com mapas antigos e mapas de cartas militares, mais recentes, e foram finalmente tentar correlacionar as duas para localizar o que havia antigamente nos mapas novos também. Como que isso foi feito? Vocês foram no terreno? Foi uma ferramenta computacional? Pegamos nas cartas, nos mapas, todos, não é? Geológicos, militares dos anos 60, dos anos 50, do século XIX, e primeiro fomos ver se tinham de facto informação que fosse relevante. E tinham. Quando vimos que tinham, georreferenciamos, ou seja, são mapas antigos, eles não estão georreferenciados, então digitalizamos não, porque os mapas estão disponíveis, sobretudo os do século XIX, estão disponíveis no Instituto de Geologia de Minas ou noutro, então podem ser retirados e depois pegamos na imagem
e georreferenciamos num programa, num sistema de informação geográfica, para que depois todas as cartas batessem todas no mesmo certo, no ponto certo. Eles fazem isso manualmente? Não. Isso é manualmente. Não, mas cada carta só é preciso 4 pontos, ou seja, só preciso os cantos, georreferenciar os cantos da carta. Depois o programa sabe que aqueles vértices correspondem às coordenadas x, y, x, y, x, y, e depois ele faz uma coisa chamada interpolação, ou seja, vai pegar em cada pixel e vai pôr no sítio certo. Então cria um mapa. Mas o que ele está a dizer, cada ponto d'água constitua. Não, sim, Normalmente. Cada ponto daqueles que tivemos que nós valorizar nessas cartas georreferenciadas. É assim. E como é que é a processal das geolocalizações? Porque dependendo do ângulo da carta, a localização exata desse ponto pode ser real ou não, porque quanto mais atrás pode que a carta seja georreferência, mas o georreferenciar é uma modificação do que é a estrutura da carta, e pode que haja distorção. Porque vai ser muito interessante para a localização ou fazer planos turísticos ou planos de avaliação patrimonial em aquelas zonas que ainda são agrárias e que podem ter esse património subterrâneo. Mas se vocês pensam que fica muito correto a localização, é muito sincero de fazer um mapa de património que sabemos que está mais perto que aquele outro. Mas se há muita distorção. Não há muita distorção. Digamos que, claro que tem distorção, porque os mapas depois têm escalas diferentes, portanto a carta geológica é 1 para 50 mil, há cartas militares de 1 para 25 mil, de 1 para 50 mil, de 1 para 100 mil, mas há uma grande vantagem nisto tudo, sobretudo nas cartas militares antigas, que é assim, os militares eram certinhos. Ou seja, os militares, aquilo, pronto, há erros, por exemplo, há alguns erros que detectamos, mas são erros que, é assim, de qualquer forma, não temos outra alternativa. Ou seja, ou usamos aqueles mapas, ou então a informação que ali está. Eu acho que a experiência que temos é que os erros, depois da georreferenciação, não são nada de especial. Estamos a falar de... porque estes mapas depois ainda têm as estruturas habitacionais, não é? Nos sítios rurais, ainda têm o desenho das quintas, das casas agrícolas, e isso verificamos que bate tudo. Por exemplo, para dar uma ideia, pomos os mapas em cima do Google Maps e aquelas estruturas que foram desenhadas têm erros de localização aí de 1 metro, 2 metros, há casos específicos, mas isso para o nosso trabalho é irrelevante. Se estivéssemos a falar de 100 metros, isso não... Ou seja, é um bom material para utilizar, porque é muito. Agora, se formos para as cartas do século XVII, XVI, XV, pronto, aí é uma avaliação qualitativa da coisa. Ou seja, podemos ver que há ribeiras que já não existem, porque localizamos os rios, não é? Sabemos. Podemos ver que há estruturas, casas, que hoje em dia já não existem, porque estão no cruzamento daquelas ribeiras que hoje existem. É mais qualitativa do que estarmos a... Não vale a pena digitalizar, não vale a pena georreferenciar essas cartas, porque o resultado não vai... Essas aí não vale a pena. Qual é a carta mais antiga que apareceu? 1856. 1856. Não, a mais antiga. Mais antiga, A carta mais antiga. Digitalizamos? Ou que georreferenciamos? Sim, a mais antiga, que usaram 1800. Georreferenciada? Sim, que vocês usaram a mais Para o antiga. estudo. A mais antiga? Sim, usamos cartas do
até do século XVI, mapas do século XVI. E eu acho que non há ningún ponto na vosa que non teñan verificado, non deixan aí un ponto que non teñan aí ido ver se estaba ou non estaba aquela coisa, non? Que... Não, isso aí, porque o projeto, é assim, o projeto, ainda não fomos ao terreno. Não, ainda não fomos. Pronto, fomos, é assim, por exemplo, em São Martinho, ou em Sabrosa, fomos ver as fontes, isso sim, e concluímos que estão lá. Agora ainda não fizemos o completo, porque são, pronto, e como estamos à espera de... E há pontos que não vão estar lá de certeza. Sim, há pontos que já não existem, estão lá embaixo, mas não é visível para já. Bom, pronto, vai ficar aí para o fim, com o coffee break, ainda certamente